Olá, meus amigos do canal Rogério Scoralic, o canal da partilha da Palavra de Deus. E hoje trago mais uma palavra para partilhar para vocês, e ela se encontra no Evangelho de São João, no capítulo de número 20, dos versículos de número 19 até o versículo 31. E o título dessa palavra é Aparições aos discípulos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo narrou São João, glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vários detalhes nos chamam a atenção nessa palavra. Primeiramente, a gente aprende já no título dessa palavra: aparições aos discípulos. Aqui a palavra fala de aparições de Jesus àqueles que haviam caminhado com Jesus durante todo o seu tempo ministerial. Os discípulos que caminharam aí com Jesus em torno de 3 anos e meio. E a gente aprende com essa palavra que era um domingo e os discípulos estavam ali reunidos no mesmo lugar, porém as portas daquele lugar estavam fechadas por medo dos judeus. O que nós aprendemos aqui, que ainda no coração dos discípulos reinava o medo, porque o seu líder havia sido morto, entregue nas mãos dos pecadores, crucificado, cruelmente agredido. Então eles estavam com medo. E daí o motivo dessa aparição de Jesus.
A palavra do Senhor vem falar para nós que Jesus, estando as portas fechadas, ele entrou naquele lugar, mostrando que Jesus, no corpo ressurreto, ele pôde então atravessar ali a parede, que para ele não é obstáculo, e se colocou no meio dos discípulos. Nós aprendemos que com Jesus passando a parede, transpondo ali a parede, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus do impossível, que as coisas naturais não conseguem segurar o poder do nosso Deus. E pelo que essa palavra hoje nos ensina, nós devemos também aprender dentro do nosso coração a depor o medo. Que nós possamos aproveitar a presença do ressuscitado, daquele que venceu a morte, daquele que o sepulcro ficou vazio, daquele que a pedra rolou, aquele que a região dos mortos não conseguiu segurar. Então nós precisamos aprender com ele e em sua presença receber a sua paz. Porque nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos com ele que a sua presença traz a paz para nós. Então a presença de Jesus, ela vem trazer a paz para o nosso coração. Muitas vezes, quando nós estamos passando pela tribulação, pelas dificuldades, muitas vezes o medo fica presente dentro de nós. Mas o medo também significa que a nossa fé está fraca. O medo também significa que nós estamos distantes daquela que é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos nele. E quando nós estamos em paz, a paz é o resultado da confiança em Deus. Toda pessoa que confia em Deus, e só confia em Deus quem conhece Deus verdadeiramente, então, para confiar em Deus é preciso primeiro confiar, conhecer a Ele e conhecer o seu caráter para que nós possamos confiar. E a confiança em Deus significa que a nossa fé, ela está forte. Os discípulos aqui haviam acompanhado todos os eventos, e aqui mais precisamente estavam os discípulos de Jesus, que haviam acompanhado aquele episódio todo da paixão do Senhor Jesus, tudo que ele passou, toda a humilhação, todo o sofrimento, e aquilo fez o coração deles se encher de medo. E por isso que Jesus, ele chegou naquele lugar e desejou a paz. Porque Jesus, ele não nos dá a paz que o mundo nos oferece. Jesus, ele nos dá a paz que vem dele. E a paz que vem dele ultrapassa todo entendimento humano. A paz que vem de Deus, ela não depende da situação que nós estamos vivendo. Até porque ela é uma paz que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando nós temos a paz de Deus dentro de nós, automaticamente nós temos uma mente melhor para poder conseguir vencer as dificuldades e os problemas que surgem na nossa vida. Porque a gente não precisa, correr atrás das cruzes. As cruzes, elas vêm naturalmente na vida da gente, mas nós acreditamos que com a paz de Deus dentro de nós, nós conseguimos vencer qualquer situação adversa na nossa vida. A palavra de Deus mesmo nos orienta em outra passagem, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus que nos livra mesmo quando nós passamos pelo vale tenebroso. E a palavra do Senhor fala, o que me chama muita atenção, gente, é que essa palavra fala que as portas estavam fechadas por medo dos judeus. Veja que aqueles que eram os irmãos na fé de Jesus, era aquele que estava naquele momento sendo o motivo do medo dos discípulos de Jesus. E aí Jesus, que nos chama atenção nessa palavra, que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Que nós aprendemos aqui. Quando a gente olha para Jesus, a gente se alegra. Ele é o motivo da nossa alegria. Se a gente olha para o problema, a tristeza vai nos abater, pode correr o risco até da gente desistir diante das dificuldades. Mas quando a gente olha para Jesus, a alegria chega no nosso coração, a esperança, a confiança. E a palavra de Deus fala que a esperança, ela não engana, pois nós temos a nossa esperança em Deus. E a palavra do Senhor fala que Jesus se apresentou ali
mostrando as mãos e o lado do seu corpo. Nas mãos de Jesus estava o sinal dos pregos. Na mão de Jesus estava o sinal do prego, que foi usado para poder pregá-lo no madeiro. E isso testemunha para nós que nós precisamos ter muito cuidado com as obras de nossas mãos. Veja que Jesus, ao vencer a morte, a marca da vitória sobre a morte estava ali nas mãos de Jesus. Então, o que as nossas mãos fazem não fica apagado. Veja que quando Davi queria construir um templo para o Senhor, ele não pôde fazê-lo porque as suas mãos estavam sujas com o sangue inocente. E mesmo que a pessoa é perdoada do pecado, a marca perante Deus sempre fica ali. Então nós temos que ter cuidado com aquilo, com as coisas que nossas mãos fazem. Por isso ali Jesus se apresentou naquele lugar e a sua mão estava ali testemunhando a vitória dele sobre a morte. E assim Jesus falou com os discípulos: a paz esteja convosco. Pode ter certeza que nesse momento que Jesus desejou a paz para eles, o medo já foi dando lugar a essa paz. E Jesus fala: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E Jesus em seguida soprou o Espírito Santo. E assim Jesus faz na nossa vida. Ele se apresenta a nós. Ele deseja a sua paz. A palavra de Deus fala que Jesus também nos envia e nos capacita. Ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós temos um Deus que capacita aquele que trabalha. Existe algo chamado graça de estado. O que é a graça de estado? Por exemplo, uma pessoa solteira. A pessoa quer casar. Muitas vezes ela se sente incapaz de casar, ou quem sabe despreparada para o casamento. Mas quando ela decide ali receber o sacramento do matrimônio, Deus dá àquela pessoa a graça de estado. Para o homem, a graça de ser marido. Para a esposa, a graça de ser esposa. Essa é a graça de estado. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nesse exemplo do casamento que eu estou dando, vale para diversas áreas da vida. Quando Deus te chama para uma missão, você pode se sentir incapaz de realizar aquela missão. Que às vezes quando Deus usa alguém para te chamar, aquela pessoa é apenas um instrumento para te chamar para a missão. Mas quando Deus te chama e aquela pessoa sendo apenas um canal, um instrumento, nós precisamos oferecer para o Senhor o nosso sim, porque Ele nos dá a graça de estado, que é a graça para cumprirmos aquela missão que Ele está nos dando. E se Ele está nos escolhendo, é porque Ele viu que não havia ninguém melhor para desenvolver aquela função. Então, não se preocupe, se Deus te chamou, se você assumiu uma missão, foi chamado para uma missão, não hesite em dizer o seu sim. Porque existe algo chamado graça de estado. Deus vai te dar a unção necessária para você cumprir aquela missão, como deu aqui para os discípulos. Ele falou: assim como o Pai me enviou, vos envio, e soprou o Espírito Santo sobre eles, dando a missão. A palavra de Deus fala que Tomé, um dos discípulos de Jesus, estava ausente. E foi de propósito aqui que Jesus se apresentou numa hora que Tomé estava ausente. Tomé aqui estava representando cada um de nós. Quantos de nós também muitas vezes deixamos a incredulidade chegar no nosso coração? Muitas vezes nós julgamos São Tomé como aquele que é incrédulo, mas em outra passagem nós observamos, a gente vai ver Tomé, a coragem de Tomé, disposto até mesmo a morrer por causa do Senhor. Então ele era um homem corajoso. Pode ter certeza, eu acredito que se alguns dos outros discípulos também não tivessem naquele momento, eu acredito que não seria difícil eles também não acreditarem. Aconteceu que Tomé não estava presente, por isso aquele coração cheio de medo, e o medo nos faz perder a visão, nos faz ficar cegos, e aí Tomé não estava, mas Jesus voltou para se apresentar para Tomé, porque Jesus não deixa ninguém para trás. 8 dias depois, como os outros discípulos também não tinham ainda aprendido a lição, porque a porta continuava fechada, o medo ainda estava no coração deles, e Jesus voltou a se apresentar de novo para eles 8 dias depois, porque eles também precisavam viver essa experiência. E com Jesus, assim, enquanto a gente não aprende a lição, ela vai se repetindo. Por isso se apresentou de novo ali
aos outros discípulos também. E se apresentou a Tomé e mostrou ali as feridas nas suas mãos, as marcas dos pregos. Mostrou ali Tomé, falando, pois Jesus mostrou ali para ele também o seu lado. Falou assim, põe a mão aqui no meu lado. E aí Jesus deu um puxão de orelha nele. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. E Tomé fez uma das mais lindas profissões de fé da palavra de Deus. Ele disse assim, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus estava falando de cada um de nós na sequência. Crestes porque me viste. Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Ou seja, meu irmão, minha irmã, que nós possamos alimentar a nossa fé. E como nós vamos alimentar a nossa fé? Através da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e alimenta a sua fé através dela. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.